Vamos supor que o Trump 2.0 esteja muito ciente do que vai acontecer entre a Rússia e a China. Em primeiro lugar, Putin e Xi Jinping vão se encontrar novamente, 3 de setembro, em Pequim, para a comemoração do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista chinês. E claro, a ocupação japonesa da China, que para os chineses é ainda mais importante do que a guerra contra as potências nazifascistas. O Fórum de Vladivostok. Posso imaginar que haverá mais americanos lá do que no ano passado, por exemplo, porque eles já estarão lá, dizendo, ok, queremos fazer parte desse grande movimento de interesse nacional russo para criar uma super rede de infraestrutura econômica no Ártico e no Extremo Oriente, ao mesmo tempo, que geralmente é o tema básico do Fórum Econômico de Vladivostok. E, obviamente, as pessoas ao redor de Trump devem ter dito a ele, olha, você sabe que o Putin falou com o Xi antes de falar com você, e eles vão conversar de novo depois do Alasca. Então é aqui que entra a principal conexão dos BRICS. Mais uma vez, preciso enfatizar isso para todos vocês, nosso público. Eles estão agindo em uma coordenação muito próxima, especialmente Rússia e China. E claro, o Putin vai informar o Modi, o Lula e todos os outros sobre isso. Não sabemos até que ponto, porque por enquanto, os acordos entre Putin e Trump, que foram mais ou menos firmados no Alasca, são secretos para todos. E eles não querem nenhum vazamento, nem do lado americano, nem do lado russo. From the American side and from the Russian side. So, for instance, what the best informed Russian. Então, por exemplo, o que os diplomatas e analistas russos mais bem informados têm até agora é, não muitos detalhes, é a informação que recebi esta manhã de Moscou. E já é bastante coisa, mas como você pode ver, sem detalhes, sem especificidades, certo? Mas é muito importante. E está tudo conectado. O timing, o objetivo geral, digamos assim, para Trump, sobre como conseguir um reinício das relações ligado aos negócios. E o fato é que, se os Estados Unidos forem mantidos fora de todo o desenvolvimento Rússia-China, integração econômica e tudo mais, é isso. Você está fora do grande cenário, porque esse é o grande cenário entre os BRICS. Rússia e China estão impulsionando essa interconexão e essa integração econômica por toda a Eurásia. Então, é claro, não temos um tipo Brzezinski dentro do Trump 2.0. Quando olhamos para o time dos sonhos de um lado e os novatos do outro lado, você viu o começo, Danny, quando estava 5-5? Eu fiz a análise do time dos sonhos e dos novatos e foi uau, muito constrangedor. Muito constrangedor. E 3-3 ainda era constrangedor. Como você pode comparar Lavrov com o pequeno Marco Rubio? E como pode comparar Ushakov, velho lobo, com Witkoff? A administração de Donald Trump em particular, está muito ciente dos BRICS. Muito ciente, não só dos BRICS, mas claro, dos principais BRICS, Rússia e China, e do que a Rússia está fazendo. Mas é assim que Donald Trump enquadra como ele lidou com isso. E acredito que a normalização com a Rússia pode muito bem ser um impulso para fazer o que Donald Trump diz desde antes de ser eleito, que é separá-los. Mas é exatamente esse o ponto que ele faz aqui. Algo que era impensável. Ele fez isso, e o Obama também eu parei. E então, você sabe, aconteceu uma tragédia. Na verdade, foi uma tragédia. A eleição foi uma tragédia. Mas ele fez algo que era impensável. Ele aproximou a China e a Rússia. Isso não é bom. Se você tem um mínimo de conhecimento de história, é a única coisa que você não queria fazer, porque eles são basicamente inimigos naturais. A Rússia tem enormes extensões de terra. A China tem uma quantidade enorme de pés. E a China precisa das terras russas. É assim que é interpretado. É terrível, não é? E a China quer terras russas. É tão infantil, não é? Mas até o Lindsey Graham, vou só mostrar isso rapidinho. Você sabe, o Lindsey Graham repetidamente age como se fosse o chefe de política externa do governo Trump. Mas agora ele sempre termina qualquer comentário sobre o conflito falando em punir os BRICS. The news you made in this interview
A notícia que você trouxe nesta entrevista, para mim, é de cair o queixo. O presidente Trump disse que Putin quer que ele se encontre com Zelensky, que Putin agora aparentemente concorda com uma reunião trilateral entre Putin, Zelensky e Trump. Esse é o maior avanço da noite. Nunca ouvi isso antes. Se tivermos essa reunião, acho que haverá um fim honroso e justo para esta guerra antes do Natal. Bem, antes do Natal. Se essa reunião não acontecer, então acho que Trump vai ter que impor consequências severas contra Putin e aqueles que compram seu petróleo e gás. Não é segredo que a normalização faz parte da chamada estratégia, mas acredito que isso tem muito a ver com os BRICS. O que você acha? Bem, mais uma vez, Trump prova que não tem absolutamente nenhuma noção, especialmente sobre a parceria estratégica entre Rússia e China. Não foi o governo Obama que aproximou os dois. Obviamente, não poderíamos esperar que Trump fosse ao Fórum de Vladivostok, por exemplo. 10 anos atrás, ou até antes disso, se bem me lembro, já em 2013, 2014, vamos dizer há 10 anos, 2015, eles já discutiam uma integração mais próxima em Vladivostok, Rússia e China. Isso foi no início da era Xi Jinping. That was in the beginning of the Xi Jinping era. Xi Jinping era started in 2012. A era Xi Jinping começou em 2012. 2013 foi o início da nova Rota da Seda. Em 2015, os russos já diziam: fazemos parte da nova Rota da Seda. Queremos realizar um projeto lado a lado com a China. Normalmente essas discussões aconteciam no Fórum de São Petersburgo, geralmente em junho, e em Vladivostok todo mês de setembro. E isso era, não se esqueça, muito, muito importante. Isso já era uma reação contra o chamado pivô para a Ásia. Do governo Obama, uma ideia que começou no Departamento de Estado com Kurt Campbell. Ele concebeu o pivô para a Ásia. Hillary apropriou-se do conceito e afirmou que foi ela quem o fez. Na época, ela escreveu um longo artigo na Foreign Affairs, dizendo que essa era sua contribuição. E, obviamente, o pivô para a Ásia, no final, nada aconteceu. Mas Rússia e China estavam prestando muita atenção. E isso foi quando o BRICS ainda estava se desenvolvendo aos poucos, na primeira metade da década anterior. Mas, mais uma vez, há 10 anos, em 2015, a relação era muito, muito próxima. E depois do Maidan, depois de 2014, começou a ganhar velocidade. Então, obviamente, imaginar que Trump teria feito sua lição de casa. Ele não faz lição de casa sobre nada. Mas, pelo menos alguém no Trump 2.0 poderia conseguir 10 minutos para explicar o básico para ele. Dar a ele um artigo, alguma coisa, nada, claro. Então ele não sabe. E ele ainda não sabe o grau de colaboração e interação entre os principais países do BRICS, depois que ele lançou sua ofensiva insana de tarifas. Ele não faz ideia de como acabou unindo esses países. Não tem nada a ver com o passado. Trump aproximou ainda mais os BRICS por causa de sua guerra tarifária. Esse é o ponto principal. Nunca antes tivemos uma situação em que 4 ou 5 dos principais líderes do BRICS trocavam ligações dia após dia entre si. O fato de eles estarem prestando muita atenção ao que acontecia no Alasca, mais uma vez, era porque sabiam que Putin os estava representando. E isso, digamos, eu diria, uma vitória muito, muito pequena para os BRICS por enquanto. Não haverá sanções extras contra eles, pelo menos por enquanto. Isso implica que os russos precisam continuar alimentando a máquina Trump, incluindo a máquina de bajulação. E Putin é um mestre nisso. Sim, tenho certeza de que todos vocês notaram ontem, quando Trump estava radiante, dizendo que Putin lhe disse que essa guerra nunca teria acontecido se ele estivesse no comando. Isso é a arte da bajulação estratégica. E Putin e as pessoas ao seu redor realmente sabem como aplicá-la. Talvez até Lavrov pudesse ter dito isso a Trump na sala durante a reunião. Então Trump ainda não entende o BRICS. A única coisa que ele sabe é que o BRICS é uma ameaça. Por quê? Essencialmente por causa da desdolarização. Eles nem falam sobre isso. Estão fazendo a desdolarização sem chamar de desdolarização.
And of course, there is the reverse Nixon angle. E claro, também existe o ângulo Nixon reverso. Ele pode achar que seria capaz de aplicar um Nixon ao contrário. Isso significa que ele não entende tudo sobre a parceria estratégica Rússia-China e como ela está ficando, uau, já está tão próxima quanto possível. Historicamente, é a mais próxima de todas. Eles estão cada vez mais próximos. E o Wang Yi está dizendo toda semana, certo, Danny? Ainda temos espaço para continuar subindo. É um foguete interestelar, essa parceria estratégica. Durante o BRICS, quando eu conversava com nossos amigos acadêmicos chineses por lá, todos reclamavam da falta de confiança entre Índia e China. 3 ou 4 semanas depois, Wang Yi pessoalmente vai conversar com Jai Shankar, na Índia. Isso é extraordinário. Claro, tudo isso tem a ver com essa integração mais próxima dos BRICS. E o que o Lula disse há alguns dias se aplica totalmente. Esse foi um dos melhores momentos do Lula nessas últimas semanas. Ele disse, estamos trabalhando para uma posição abrangente e coordenada dos BRICS contra a guerra tarifária. Então eu me pergunto se alguém no Trump 2.0 entende esse processo. Provavelmente não. Provavelmente não. Bem, já falamos sobre como isso é difícil e complicado, como pode não ser possível num futuro próximo. Mas eles estão até falando sobre a necessidade de experimentar uma moeda própria em conjunto. E só de dar esse salto, eu venho dizendo isso. Só de dar esse salto. Ele está exercendo uma enorme pressão positiva sobre o BRICS para continuar com a desdolarização. Sem usar o termo desdolarização, como você mencionou, sim. E foi exatamente aí que estávamos, Danny, no final da cúpula do BRICS em Kazan no ano passado. Depois houve um longo hiato. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase 5 meses, nada aconteceu. Os brasileiros só acordaram entre março e abril. Eles fizeram uma cúpula no início de julho e nada estava acontecendo. E típico do Brasil, no último minuto, eles entregaram. Foi um enorme sucesso. Todo mundo trabalhou pra caramba, os Sherpas, todo mundo, o pessoal do Conselho Empresarial do BRICS, você sabe, todos os comitês, etc. E claro, não foi por acaso que no dia seguinte, ao fim da cúpula do BRICS no Rio, Trump veio com sua ofensiva renovada contra o BRICS. Ele sentiu o perigo. E esse é o mérito do sucesso da cúpula dos BRICS no Rio, no final das contas. Claro, não houve um avanço espetacular, mas é muito importante destacar que tudo estava ligado à declaração final, à declaração do Rio. Nós somos os BRICS. É isso que estamos fazendo. Temos clareza de propósito, nada vai nos desviar do nosso objetivo. E é isso, esta é a nossa lista de intenções. Isso foi muito, muito sério. E eles já estão trabalhando em vários níveis. O mais importante é o aumento do comércio usando suas próprias moedas e as moedas dos parceiros também, os 10 membros plenos e os 10 parceiros. E claro, as imensas possibilidades de crescimento. E depois da guerra tarifária, a guerra tarifária também vai contra os parceiros. É só contra os BRICS. Por exemplo, os países do Sudeste Asiático, e essa conexão mais próxima que não existia antes com os BRICS. O Sudeste Asiático agora está totalmente inserido nos BRICS, com a Indonésia como membro pleno, além da Malásia, Vietnã e Tailândia também. Muito, muito importante. E quando os americanos olham para isso, dizem, meu Deus, eles estão escapando disso. Sim, estão escapando de vocês enquanto falamos. Absolutamente. Absolutamente. E claro, 2 países da Ásia Central, muito, muito importantes como parceiros, imensamente importantes. Então a questão é, quando olhamos para o espectro de pessoas ao redor do Trump 2.0 em posições de poder ou de implementação de políticas, essas pessoas entendem algo do que está acontecendo em relação aos BRICS? Obviamente não. Obviamente não. E muitos deles são neocons. Ainda que não sejam neocons nominais, têm uma mentalidade neocon. Sim, e eles veem o BRICS. Todo o establishment, e o próprio Donald Trump, vê o BRICS, como se fossem peças de xadrez para serem derrubadas do tabuleiro. E o que é tão interessante sobre o que acabou de acontecer entre Putin e Trump
é que eu realmente acredito que talvez exista uma certa ingenuidade em pensar que os Estados Unidos poderiam separar a Rússia da China. Mas a Rússia chega e diz, sim, vamos conversar sobre normalização com vocês, mas nunca vai haver uma concessão da Rússia dizendo, vamos normalizar com vocês e nos afastar da China. Isso simplesmente não vai acontecer. O que você acha disso? Porque eu acho que isso entra no mal-entendido de que sim, pode haver um ganho econômico de curto prazo para os Estados Unidos e a Rússia com a normalização. Mas pensar que a Rússia vai abandonar o Oriente, abandonar o Sul global, abandonar os BRICS, de jeito nenhum. Primeiro, isso nem está em discussão. E eles dizem isso o tempo todo. Mas qual é a sua avaliação? Isso vai ser em Vladivostok, o que é ótimo. Sabe por quê? Porque no final, na sessão plenária, quem vai discursar na sessão plenária? Vladimir Putin, pessoalmente. E geralmente, Dani, ele fala por 3 ou 4 horas. Sim. Vamos ter, diretamente do Putin, a questão do pós-Alasca, pela primeira vez ao vivo, porque durante o desfile na China, provavelmente ele não vai falar nada sobre o Alasca. Ele vai falar sobre isso em Vladivostok. A posição da Rússia e da China é muito, muito clara. Não apenas sobre o que foi discutido no Alasca, mas também sobre as discussões geoeconômicas e geopolíticas mais amplas. Sim, fale sobre isso, porque à medida que nos aproximamos do final aqui, faltando uns 10 minutos, fale sobre a importância da SCO. Quero dizer, temos o Modi, ele vai estar lá. Vai haver uma troca, uma reunião entre Xi e Modi. Provavelmente também haverá uma com Putin, mas Xi e Modi vão se encontrar. E isso é novamente outro exemplo, na minha opinião, das formas como Trump, como você disse, realmente aproximou os países do BRICS. Mas fale sobre a importância disso. Perhaps abordar esse tema no tempo de Tusty Vembers of Higorth Road. Bem, Danny, você consegue imaginar alguém no Trump 2.0 que entenda a OCS? Esquece. Forget it. SCO? CEO. No, it's not CEO, it's SCO. CEO. Não. Não é CEO. É SCO. Bem, esse tipo de coisa, se eles não entendem o BRICS, para eles SCO é algo que vem de Plutão. Muito, muito importante. Anos atrás, o primeiro cara que realmente disse, no futuro próximo é inevitável que BRICS e SCO vão se fundir, quem foi? Lukashenko. O velho Luka, ele tá sempre olhando para frente. E, aliás, ele causou uma impressão imensa no Trump. Trump ficou absolutamente fascinado pelo Lukashenko. Então ele é realmente algo, e ele está sempre pensando em longo prazo. Ele é um membro da SCO. Muito, muito importante. He is also a member of the SCO. Very, very important. Well, the fact that we're going to have Putin, Xi and Modi. Bem, o fato de que vamos ter Putin, Xi e Modi na mesma sala em Tianjin, China, discutindo basicamente a segurança da Eurásia cara a cara pela primeira vez. Nas cúpulas anteriores, acho que nas duas últimas, os três não estavam juntos por algum motivo. Xi não foi, ou desculpe, Modi não foi. Agora, os três estarão juntos. E espero, meu Deus, que Pezeshkian esteja lá, porque Pezeshkian é difícil. Estou tentando lembrar das conversas que tivemos com nossos amigos iranianos, mas ele é difícil de engolir depois do Raisi. Mas ok, pelo menos se ele estiver lá, esses 4 principais líderes do BRICS estarão na mesma mesa. These 4 top BRICS will be on the same table, the 4 leaders. And this involves everything, including E isso envolve tudo, inclusive o próximo ataque israelense contra o Irã, com ou sem os ETAs. Então eles precisam discutir isso entre si e chegar novamente a uma posição comum. Agora, a SCO, nesses últimos anos, é algo que já discutimos antes. Ela evoluiu de uma organização basicamente centrada em segurança e contra-terrorismo para uma focada em cooperação econômica. Eles discutem projetos de cooperação econômica. Essas últimas cúpulas em São Petersburgo este ano e em Vladivostok no ano passado, as mesas redondas da SCO são imensamente interessantes e eles discutem economia. Acho que já falamos sobre isso. Você acredita que no ano passado, em São Petersburgo, em uma das mesas da SCO, os afegãos estavam presentes e estavam discutindo investimento econômico no Afeganistão, com ministros russos, entre outros? Incrível. Então é isso que eles fazem.
Amazing. So this is what they do. So this is what they're going to be discussing in Tianjin. Então é isso que eles vão discutir em Tianjin, de 31 de agosto a 1º de setembro. Esse é o fim da cúpula. E claro, com o Alasca em segundo plano, isso se torna ainda mais importante, porque eles vão discutir novamente o conceito russo de segurança em toda a Eurásia, a parceria da Grande Eurásia, que é o lema oficial da integração eurasiática russa, e a indivisibilidade da segurança, que foi o que os russos propuseram ao governo americano anterior em dezembro de 2021. Indivisibilidade para todos vocês. Europa Ocidental, Europa Oriental, espaço pós-soviético, nós, etc. Eles vão discutir isso mais uma vez em um contexto eurasiático mais amplo. Então, se alguém no Trump 2.0 acha que pode quebrar o BRICS e a OCS ao mesmo tempo, adeus. Bye. It's not gonna happen. Isso não vai acontecer. Sabe, eu estive em Yining, que é uma cidade na prefeitura autônoma Kazakh, em Xinjiang, e eu visitei um museu de cavalos, administrado por uigures, na verdade. Não sei se as pessoas conseguem ver isso. Então acho que agora vou apenas dar um zoom. Museu temático da cultura do cavalo, da Organização de Cooperação de Xangai. Então isso não é só segurança, é tudo. É econômico, cultural, sabe? E se alguém conhece Xinjiang na China, sabe que os cavalos são absolutamente muito importantes. Então havia artistas uigures, artistas cazaques, vendendo sua arte de cavalos. E também havia toda uma questão sobre preservar um certo tipo de cavalo, um cavalo bem pequeno. Eu realmente não entendi muito bem essa parte, mas foi ótimo. Mas isso só mostra a importância da SCO e como ela vai muito além, assim como o BRICS. Muito além da simples ideia de construir algum tipo de outro polo para a hegemonia dos Estados Unidos. Trata-se também de fato de construir e fortalecer laços entre si. Em certo sentido, a bola está com Trump. Ele não vai conseguir vender isso, mas terá que tentar explicar para esse imenso universo, anti-paz na Ucrânia e até anti-normalização das relações Eurasia-Rússia, o que foi discutido no Alasca e o que deve acontecer a seguir. Claro, Zelensky é um ator de quinta categoria. Ele não conta para nada, e seu sucessor já foi escolhido. E isso já é um enorme problema, porque se o sucessor, por meios duvidosos, for realmente Zaluzhny, estaremos de volta à estaca zero. Então, teríamos que ter eleições populares reais na Ucrânia, o que ainda é uma oportunidade, uma perspectiva quanto outra Via Láctea. E claro, não podemos esquecer das pessoas que comandam o espetáculo nos Estados Unidos, as elites atlantistas e aquelas famílias famosas cujos nomes, obviamente, não podemos pronunciar. Eles estão muito irritados com o que aconteceu no Alasca ontem e vão voltar com força total. Não há dúvida quanto a isso. Então agora, Trump tem que lutar contra todos esses ao mesmo tempo. Será que ele terá fôlego para isso? Não sabemos. Será que ele terá poder suficiente contra todos eles? Provavelmente não. Mas o plano B dele já está em andamento. Ele já tem a manchete pronta caso nada funcione. Olha, eu tentei de tudo. Discutimos em detalhes com Putin, assumindo que haja um próximo encontro na Federação Russa. Mas a Europa e Kiev, eles não querem paz. Então esse é o problema deles. É a guerra deles. Que eles lutem. Então ele já tem uma rota de fuga, que do ponto de vista dele é basicamente, ok, vamos tentar fazer um acordo. Se não houver acordo, há um subacordo. Já está tranquilo. E do ponto de vista russo, é bastante semelhante, na verdade. Eles não precisavam do Alasca. Eles não precisavam dessa cúpula. Só foram porque receberam mais uma vez de Ushakov uma proposta aceitável. Se a proposta não se concretizar, eles poderiam até continuar investindo lado a lado com o governo Trump em algum tipo de normalização das relações Eurasia-Rússia, até mesmo passando por cima da Ucrânia. Vai ser imensamente difícil, mas negócios são negócios. E a eliminação de um conjunto de sanções muito direcionadas e específicas contra a Rússia, isso é possível. Trump pode fazer isso com uma ordem executiva. Muito simples. E claro, muito importante, Danny e todos vocês, a SMO continua.
continues. The war continues. The war will not stop. A guerra continua. A guerra não vai parar. Muito importante. Eles já concordaram, segundo o próprio Trump, em não haver cessar-fogo. Então isso significa que a operação militar especial continua. Você consegue imaginar o que pode acontecer nos próximos 3 meses? Supondo que as coisas avancem extremamente devagar, o que obviamente vai acontecer, nos próximos 3 meses, o colapso de praticamente toda a linha de frente é quase certo. E então, mais uma vez, voltamos ao Medinsky numa daquelas reuniões em Istambul. Ok, vocês não querem nosso acordo agora. Da próxima vez não serão 4 regiões, serão 8. Bem possível. Bem possível. Então digamos que ambos os lados já têm seu plano B. E claro, eles estão, vamos tentar ser magnânimos, depositando sua fé em ok, vamos redefinir nossas relações. Vamos ver se o plano A funciona. Okay, let's reset our relations. Let's see if plan A works. If it doesn't, this reset... Se isso não acontecer, esse reinício, pelo menos entre Trump 2.0 e Moscou, é bastante possível em muitos níveis. E claro, há um grande problema embutido nisso tudo. Isso também vai depender de como Trump vai tratar os outros BRICS daqui para frente. Não sabemos, claro, Danny e todos vocês, até que ponto eles discutiram os BRICS na mesa. Mas tenho certeza de que Putin, especialmente Putin, tentou mostrar ao Trump, olha, nós somos um dos principais membros dos BRICS. E claro, todos nós estamos sob ataque e todos estamos sob sanções do Ocidente. Isso vai mudar? Ou você está disposto a reconsiderar muitas dessas sanções? Essa é a parte secreta do acordo, certo? Que não sabemos, a menos que haja vazamentos dos dois lados. Mas, aparentemente, eles foram instruídos a serem ainda mais reservados dos dois lados. Extra tight-lipped on both sides.